Bom estarmos na presença do Senhor para participarmos deste culto de louvor ao nosso Deus. Aproveitando a tua posição de respeito à palavra do Senhor, localize em tua Bíblia Mateus capítulo de número 24, verso de número 1 a seguir, a palavra do Senhor nosso Deus nos nossos corações. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 24, verso 1 a seguir. Quantos irmãos localizam? Nós glorificamos a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos na noite deste dia. É bom estarmos juntos na presença do Senhor. Glorificamos a Deus também pela vida do anjo da igreja. Tem o privilégio de chamá-lo de tio, seu sobrinho, este homem de Deus que tem deixado um legado de um homem verdadeiramente chamado por Deus naquilo que se diz respeito à obra do Senhor, conduzindo esta congregação. Muito obrigado, pastor Walter, pelo convite. Uma alegria estarmos juntos. Esteve pregando na nossa despedida ali na congregação de Jardim da Independência. Estamos há 2 semanas pastoreando uma outra congregação, a congregação do Aúrio Baixo, e o Senhor tem feito coisas grandes. Tia Lúcia, Deus abençoe em nome de Jesus. Todos os obreiros da minha retaguarda, meu respeito a cada um de vocês. Eugênio Silva, este cantor abençoado, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos lá, Mateus capítulo de número 24, verso de número 1. Culto de ceia, tem uma palavra pastoral no meu coração e nos meus lábios para transmitir a esta igreja. Vamos lá. Saindo do templo, Jesus ia se retirando. Mateus 24. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, ele, porém, lhes perguntou: não vês tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhes pediram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas e que sinais haverão da tua vinda e dos fins dos tempos? Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, e uns aos outros se odiarão. E surgirão também muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. Verso 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Vamos ler o 12 juntos. 1, 2, 3. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Toma teu assento. Obrigado pela reverência que os irmãos têm a palavra do Senhor. Meus irmãos, o texto que está em apreço diante de nós, o Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo de número 24. Na realidade, quando nós paramos para observar este texto sagrado, haveremos de perceber que o capítulo 24, na realidade, é uma continuação do capítulo 23. Até porque o capítulo de número 23, quando a gente vai ler o epílogo ao prólogo, do início ao fim deste capítulo 23, a gente vai ver Jesus enfrentando um grande embate, uma grande peleja entre ele mesmo e os fariseus, os saduceus, os doutores da época, que sempre o objetivo deles foi pegar Jesus em alguma palavra. Nós vemos Jesus de uma forma muito veemente combatendo os fariseus, os escribas,
dizendo para eles que as atitudes que eles tomavam não condiziam com as obras dele. Neste capítulo 23, se você for fazer uma autoanálise, você vai ver que neste capítulo 23 inteiro, Jesus, mestre nazareno, ele vai lançar algumas sentenças aqui sobre os fariseus, sobre os escribas, sobre os doutores da lei. Por exemplo, dá uma olhadinha na tua Bíblia aí, até peço que você deixe aberto. Nós vamos utilizar a palavra do Senhor, porque eu estou perdendo a cada dia mais a eloquência, usando mais a Bíblia Sagrada. Vamos lá, Mateus capítulo 23, verso 23, você vai ver Jesus lançando uma das sentenças sobre os escribas, os fariseus, dizendo, verso 23 do capítulo 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais o hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o que é mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Veja que Jesus está lançando uma sentença muito dura, dizendo, ai de vós, escribas, fariseus. No verso 25, se você olhar também aí, você vai ver Jesus também, de alguma forma, sentenciando os fariseus, os escribas, dizendo, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Olha que palavra terrível. Porque vocês limpam o exterior do copo de vocês e o prato, mas o interior de vocês está como? Cheio de rapina, de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo do prato, para que também o exterior de vocês fique limpo. Olha que coisa dura. No verso 27, Jesus ainda lança uma sentença dizendo, ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois sois semelhante a quê? Sepulcro caiado, que por fora vocês estão assim, formosos. Aparentemente quem olha para vocês quase que se engana. Quem olha para vocês assim tem uma visão totalmente errônea. Mas se olhar para o interior de vocês, olha o que Jesus está dizendo. Isso aqui não é palavra minha, é palavra do Cristo, tá? E eu gosto de usar a Bíblia somente em culto de ensino, porque contra fatos não existe argumentos. É Cristo que está dizendo aqui. Ele está dizendo, o interior de vocês está cheio de ossos e de toda a imundície. Tudo que é mais sujo, que é mais podre, que é mais nojento, que é mais vil, diante de vocês. O meu retorno está sumindo aqui. No verso 39 do capítulo 23, a Bíblia vai dizer, desculpe, no verso de número 37, 38 e 39 do verso do capítulo 23, Jesus vai encerrar esse sermão duríssimo. Olhe lá para o verso 37, verso 38, verso 39, bem tranquilo, vamos lá. Jerusalém, Jerusalém, que mata, melhorou, seus profetas, apedreja os que te são enviados. Olha para cá, Jesus começa no capítulo 23, a trazer juízo sobre os fariseus. Traz um juízo sério, dizendo que eles eram semelhantes a sepulcros caiados, que por fora estava bonito, por dentro estava podre. Jesus compara eles ao prato e ao copo, dizendo assim, vocês se preocupem em limpar o copo, o interior do copo, o interior do prato tem que estar limpo, mas dentro de vocês está sujo. Eu conheço o que está dentro de vocês. Aí depois de Jesus trazer esse juízo seríssimo, essas sentenças que, quando eu li isso aqui na tarde desse dia, no mínimo, eu fiquei alguns momentos pensando, dizendo, meu Deus, que visão que Jesus estava tendo dos fariseus. A Bíblia diz que Jesus vai encerrar o capítulo 23, para que entre então no capítulo 24, e ele encerra com as seguintes palavras, verso 37 do capítulo de número 23, Jesus diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que te são enviados. Aí Jesus diz, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, os teus filhos, como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das minhas asas, e vocês não quiseram. Agora eu digo para vocês que vocês não me verão mais, a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que desde agora não me vereis mais, até que digais,
bendito aquele que vem em nome do Senhor. Olha para cá, Jesus inicia trazendo o juízo, termina totalmente numa direção oposta, porque até então Jesus estava condenando o fariseu, escriba, doutor da lei, que se mostrava ser o que não era, queria atribuir às pessoas algo que eles não eram. Diziam: ei, vocês têm que consagrar, têm que jejuar, quando eles estavam mais sujos do que aquelas pessoas que eles atribuíam as palavras. Aí Jesus combate, trazendo o juízo, e Jesus termina no verso 37, 38 e 39 do capítulo 23 em uma ótica totalmente diferente. Por quê, pastor? Olhe para a Bíblia e você vai ver. Jesus traz juízo e termina o verso do capítulo 23 com os versos 37, 38 e 39, dando indícios da sua segunda vinda, dando indícios do arrebatamento da igreja. Por isso, talvez, que no capítulo 24, olhe para lá, olhe para a Bíblia diz que Jesus, ele sai do templo. Jesus estava no templo trazendo essas informações, combatendo os escribas, os fariseus. E depois que ele sai do templo, a Bíblia diz que ele sobe ao Monte das Oliveiras com seus discípulos. E quando chega lá em cima, talvez por isso que isso aconteceu, os discípulos olham para Jesus e dizem assim: Jesus, quando que vai acontecer aquilo que o Senhor falou lá no templo, que desde agora nós não veríamos o Senhor mais, até que se cumprisse a profecia, alguém viesse dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor? O que o Senhor estava querendo dizer com aquilo? Dize-nos, ó Senhor, verso 3 do capítulo 24, quando acontecerão estas coisas que Jesus tinha falado um pouco antes, quando ele estava dentro do templo. Os discípulos estavam dizendo: dize para nós quando que vai acontecer isso, e que indícios haverão da tua vinda. Jesus rasga o verbo e começa a dizer: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerras. Não assustem-se, todas estas coisas devem acontecer. Haverá filhos contra pais, pais contra filhos, nações contra nações. Jesus vai dando sinais da sua vinda, sinais que identificariam quando estivesse próximo o fim. Interessante é que no capítulo 24 Jesus deixa 3 tipos de sinais. Primeiro tipo de sinal, sinal de caráter físico. Diga comigo, físico. E olhe para lá, olhe para a história da humanidade, você vai ver que isso que eu estou falando não é uma inverdade. Jesus deixa sinais de caráter físico, dizendo: haverá desigualdades sociais, terremotos, haverá doenças, e todo dia nós vemos sendo catalogado doenças novas, não é verdade? Quando não é a gripe suína que assassina muitos, é a gripe viária. Quando não é a gripe viária ou a gripe suína, é a AIDS que dizima milhões de africanos na África. Todo dia tem sido catalogado doenças novas. Jesus já tinha falado: olha como o teu Cristo. Você quer que você dê uma glória a Deus pelo menos? Dá uma glória a Deus, porque a ciência se considera os bambambam, os top, o cara. Jesus, há muitos anos antes da ciência catalogar isso aqui, Jesus já tinha falado há muito tempo sobre isso. Muito. Estava antecipado na frente da ciência. Por isso que a ciência, a Bíblia nunca, a Bíblia e a ciência nunca vai combinar, porque Jesus sempre está antecipado à frente da ciência. Jesus deixa também sinais de caráter político. Diga comigo, político. E a política está uma bagunça. Jesus diz: haverá nações contra nações, reinos contra reinos. O que é isso? Sinais de caráter político. Mas Jesus, em terceiro lugar, deixa também caracterizado que haveriam sinais de caráter religioso. É aqui que eu entro. Diga comigo, religioso. E ele diz: haverá multiplicação da iniquidade, diga iniquidade, e o amor de quase todos, diga o amor de quase todos, se esfriará. É sobre isso que eu quero falar aqui esta noite. Jesus, no verso de número 12, dentre todos os sinais que ele identificou que haveriam como mostra principal da sua segunda vinda para arrebatar a sua igreja, no verso 12, ele diz que haveria sobre o povo um esfriamento, e ele diz que o amor de quase todos se
termo aqui, irmão, me faz tremer na base, porque quase todos identificam a grande maioria, quase todos identificam quase que a grande parte, quase todos identificam que uma grande minoria não será ou ainda não foi acometido por este esfriamento. O amor de quase todos, diz Jesus, se esfriará. E quando eu falo de esfriamento, é um culto de ceia, preste atenção que Deus vai falar aqui. Mas vai. Quando eu falo desse esfriamento, eu preciso dizer que esse esfriamento, ele é apresentado para nós em dois aspectos. Primeiro, esse esfriamento é um esfriamento real. Diga comigo, real. Não adianta tapar o sol com a peneira, porque esse aqui, ó, é crente da Assembleia de Deus há 28 anos. E se a gente fazer uma autoanálise da Assembleia de Deus nos dias atuais, para 10 anos atrás, mudou ou não mudou? Eu lembro de cultos na minha eternidade que não sabíamos se o céu tinha descido ou a terra subido, irmão. Porque não precisava pregador ficar utilizando. Eu estou com a raiva disso. Quando vai pregador na igreja, eu digo, fica esse negócio, levanta a mão, levanta o pé, coloca o olho no dedo do teu irmão, porque a palavra, se não tiver capacidade de fazer o crente adorar o Cristo, não é você mandando que vai fazer. Lembro da Assembleia de Deus, aonde não tínhamos horário para terminar o culto, e muitas foram as vezes que meu pai levou carregado para casa, embriagado pela presença de Deus. Mas hoje parece que nós vivemos cultos dentro da nossa igreja que o caixão de Jesus está no meio da igreja e o povo está gritando, ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu. Porque cultos frios, irmãos, culto onde não há manifestação divina, não há poder de Deus, não há glória de Deus, então não adianta mentir, este esfriamento é real. Vou rasgar o verbo. Mas em segundo lugar, além desse esfriamento ser real, esse esfriamento é geral. Diga comigo, geral. Porque a Bíblia diz, o amor de quantos? Quase. Isso identifica a grande maioria. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero dar um tema a esta palavra, esta rápida palavra. Você vai ver como vai ser rápido. E o tema que eu quero dar é um tema que talvez você não ouviu ainda. Eu quero falar hoje com vocês sobre a hipotermia espiritual. Diga comigo assim, hipotermia espiritual. Talvez essa palavra para você é uma palavra nova, mas eu vou conceituá-la para você. O que é hipotermia? Para a gente entender isso aqui, é necessário a gente pegar a palavra hipotermia e dividir ela em dois. Por quê? Porque se a gente dividir a palavra hipotermia em dois, vai dar o seguinte aspecto: hiper, diga comigo, hiper, mais termia. Hipotermia. O que é hiper? Hiper significa excesso. Termia significa temperatura. O que é hipotermia, pastor? A hipotermia nada mais é que a baixa da temperatura corporal de um ser humano. É quando o ser humano começa a se esfriar, começa a ficar gelado. Por exemplo, a temperatura normal de um ser humano, em estágio normal, em saúde perfeita, segundo a medicina, varia de 36 a 37 graus Celsius. Se você tem 36 ou 37, meça com o termômetro, é porque você está normal. Quando esta temperatura passa de 36 para 38, 39, a tua temperatura já está alta. Nós temos aqui a tia Lúcia, que é enfermeira, conhece muito bem disso. A mesma coisa quando a temperatura cai de 36 para 35, 34, 32, 31. Segundo a medicina, quando esta temperatura baixa de 36 e se continuar caindo, o indivíduo tende a entrar nesse estágio hipotérmico, que a medicina chama de hipotermia, que é a baixa da temperatura corporal de um ser humano. Interessante é que a hipotermia, ela se apresenta em 3 fases. Olha que coisa interessante. A primeira fase da hipotermia se chama fase leve. Diga comigo, leve. A segunda fase da hipotermia se chama fase moderada. Diga, moderada. E a terceira fase da hipotermia se chama fase grave. Vamos ver se você gravou. Primeira fase, fase leve. Segunda fase, fase moderada. Terceira fase, fase. Nós vamos hoje, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, conhecer um pouco acerca dessas 3 fases.
Vê se você se identifica com alguma delas aí. Se você não se identificar, dê glória a Deus que você não está enquadrado aqui. Agora, se você se identificar com alguma fase desta, levanta a tua mão e peça misericórdia para Deus, porque a tua temperatura corporal e espiritual está caindo. E Jesus te trouxe aqui neste culto de ceia para renovar a aliança contigo. Eita glória, levanta a tua mão assim, levante. Oh, glória a Deus, Jesus vai renovar a aliança contigo hoje. Eu quero que você, já no início aqui, comece a pensar que crente você é e que crente você tem sido, que crente você foi e que crente você é, que crente você era há 10 anos atrás e que crente você é hoje, porque Deus está dizendo: eu estou com saudade do tempo que você era cheio, do tempo que você tinha glória, do tempo que você tinha poder na sua vida, e Deus está dizendo: hoje eu te trouxe aqui, e ao tocar do cálice no meu corpo, você vai receber uma descarga de poder para você continuar caminhando. Primeira fase, fase leve. Qual é a fase? Qual é a fase? Olha lá, fase leve. Isso aqui me apaixona. O indivíduo, ele sofre dos seguintes sintomas na fase leve. Primeiro sintoma, letargia. Segundo sintoma, prostração. Primeiro sintoma, letargia. Segundo sintoma, prostração. O que é isso, pastor? Sono. Diga comigo, quem está na fase leve está na fase do sono. Nessa hora final, quando a gente olha para a igreja, a gente percebe que a igreja está adentrando nesta fase. É a fase do sono. Quando eu falo de sono, tem teólogo aqui, sabe do que eu estou falando? Sono refere-se à apostasia espiritual. Ou seja, crentes que outrora faziam, hoje já não faz mais. Crentes que outrora eram cheios, hoje estão vazios. Crente que outrora num culto de ceia como esse, 5 horas da tarde, ele já estava começando a se arrumar dizendo: oh glória, hoje o negócio vai ser extraordinário, hoje Deus vai falar comigo. Outrora era um crente, hoje se não vir carregado não veio. O que é isso? Sono espiritual. E Deus está nos dizendo muito sério essa noite. Eu vim hoje neste culto de ceia. O varão chamado Cristo desceu neste culto de ceia. E ele veio com o objetivo aqui. Qual é, pastor? Ele veio com o objetivo de nos dar um chacoalhão e dizer: é tempo da minha igreja acordar. É tempo da minha igreja sair da fase do sono. Eu não quero ninguém dormindo. Hoje Deus vai te dar um chacoalhão espiritual para você acordar. Salmo de número 132, verso de número 4, o salmista disse: não darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras. Provérbios capítulo de número 20, eu estou correndo aqui, verso de número 13, diz: não ameis o sono, para que não te empobreças. Romanos capítulo de número 13, verso de número 11, Paulo disse: já é hora de despertarmos do sono. Paulo ainda disse em 1 Coríntios capítulo 11, verso 30: muitos há nem meio de vós que estão doentes, e muitos já não estão nem doentes, já estão dormindo. O texto que usamos na ceia: há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas a palavra de Deus é esta: eu não quero um crente espiritualmente dormindo, crente que está dormindo. Eu vou acordar esta noite, diz o Senhor. Por que, pastor? Porque quem está dormindo tem uma dificuldade. Eu aprendi na Bíblia que quem está dormindo tem uma dificuldade. Qual é a dificuldade, pastor? Quem dorme tem dificuldade para ter visões. Quem está dormindo não tem mais visão. Mas pastor,
Eu estou meio fraco aí, mas Deus ainda está me dando visão. Você se enganou, é visagem, é miragem. Crente que está dormindo, o máximo que vê é miragem, visagem. Mas Deus não quer que você tenha miragem. Deus quer que você tenha visões de Deus, visões do céu. Em Lucas capítulo de número 9, verso 32, Jesus estava no Monte das Oliveiras, para o Monte da Transfiguração, melhor dizendo, e a Bíblia diz que os discípulos estavam com eles, mais chegados, Pedro, Tiago e João. De repente Pedro olha para João, João olha para Tiago. A Bíblia diz que agarrado, eles estavam no sono, morto de sono. De repente parece que vejo Pedro cutucando Tiago, Tiago cutucando João, os 3 discípulos mais chegados. De repente um olha para o outro e diz assim: rapaz, se nós ficarmos dormindo aqui, ele vai transfigurar-se, a gente não vai ver. E a Bíblia diz que quando eles venceram o sono, eles olharam para o Cristo e viram o rosto do Cristo transfigurado. Sabe que identifica isso aqui, irmão? Quem está dormindo pede o melhor de Deus. Quem está dormindo perde o melhor que Deus tem para te dar. Agora quem está acordado espiritualmente falando, vê a glória de Deus brilhar. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Levanta, segura a tua mão levantada. Assim diz o Senhor, Efésios 5,14: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levanta a tua mão e receba mais esta. Isaías 61, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor já vai nascendo sobre ti. Oh, glória a Deus. Cutuca alguém aí, diga: é noite de acordarmos do sono. Diga: é noite de acordarmos. Dá um cutucãozinho assim, diga assim: se eu fosse você, eu acordava hoje. Se você soubesse o que Deus quer mostrar, se soubesse o que Deus quer fazer através da tua vida, se soubesse o que Deus vai fazer através de você, se você soubesse o que Deus vai fazer ao tempo que você estiver acordado, então acorda hoje, levanta hoje, saia desse sono, peça misericórdia para Deus. Deus quer nos acordar hoje. Caminhando. Na primeira fase é a fase leve. Sintomas: sono. Diga comigo: sono. Letargia, prostração, sono. Na segunda fase, que é a fase, olha como a igreja gravou. Igreja ensinada é outra coisa. Fase. Olha o que acontece. Os sintomas são os seguintes: o indivíduo que está na hipotermia, na fase moderada, ele não tem medo do perigo e perde o raciocínio daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Veja como mudou o sintoma. Na fase leve, sono, letargia, prostração. Na fase moderada, a coisa se agrava mais um pouco, porque talvez além do sono vai se incluir esses outros sintomas. Primeiro, o indivíduo na fase moderada, ele perde o medo do perigo. Ele também perde o raciocínio daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Sabe quem são estes? Eu vou dizer aqui. Estes são aqueles que aquilo que era pecado ontem, aquilo que era errado ontem, aquilo que era fora dos padrões e dos princípios ontem, hoje já não é mais pecado, hoje já não está mais errado. Sabe quem são esses? Esses são aqueles que estão na fase que os jovens falam do não tem nada a ver. Não, um pouquinho aqui de cachaça aqui, isso aí não tem nada a ver. Um pouquinho de cerveja. Que cerveja? Não, isso aí não tem nada a ver. Um pouquinho de vinho? Isso aí não tem nada a ver. Uma escapadinha do relacionamento. Não, isso aí não tem nada a ver. Isso aí foi ontem. A palavra de Deus não mudou. A palavra...
cheio de Deus aqui essa noite. Você está de pé buscando de Deus essa palavra. E eu dizia: Senhor, eu não vou falar, eu não vou ter coragem. Deus falou: larga de ser frouxo. A igreja precisa saber que a palavra ainda é verdade. Sabe quem são esses? São os que perderam o temor a Deus. Diga para alguém aí: você pode perder tudo na tua vida, menos o temor a Deus. Eu estou com saudade da época que os crentes chamam de temor. Entrava nessa igreja reverenciando e dizendo: esta é a casa de Deus, o lugar santo. Hoje a gente entra mascando chicletes. Hoje, meu Deus do céu, hoje a gente rega sem cultor, sem reverência. E Deus está dizendo: quando entrares aqui, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. Este lugar é santo. Perdendo o temor. E a Bíblia diz em Provérbios 1,17 que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Diga para alguém: quem teme a Deus sábio é. Não, diga. Quem teme a Deus sábio é. Salmo de número 2, verso 11, a Bíblia diz: servi ao Senhor com temor e com tremor. Esta geração que está na segunda fase da hipotermia, que não tem medo do perigo, não tem medo do pecado. Eu não tenho tempo, mas ainda podia dizer: é uma geração de sanção espiritual. Se tem alguém que brincou com o pecado na Bíblia, esta pessoa foi Sansão, nazireu de Deus, chamado com propósito. E você vai ver Sansão declinando espiritualmente, pisando em terra estranha, Tímina, Gaza, lugares, segundo a Bíblia, de perigos morais, onde tinha prostitutas. Você vai ver Sansão desobedecendo o 5º mandamento da Bíblia: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a face da. Papai chegou e disse assim: Sansão, tanta mulher aqui no meio do teu povo, por que você vai se envolver com essas filisteias? Parece que ver Sansão dizendo assim: papai, com jovem é outro papo. Tem coisa que você como velho não entende. Eu sou jovem, deixa eu curtir minha vida. Desobedeceu pai e mãe. Você vai ver Sansão tocando em coisa morta. E Nazireu não podia tocar em coisa morta. Tocou num leão, coisa morta. Ele não podia, como Nazireu, tocar em algo morto. Você vai ver Sansão durante 20 anos orando 2 vezes. E aqui eu pego 2 vezes só. Que pode Nazireu orar 2 vezes durante 20 anos? Sabe o que implica dizer? Temos essa dificuldade com relação à oração, tal como Sansão. Marca uma campanha aqui, você vai ver crente querendo pegar anjo pela asa. Campanha de milagre, de quebra de maldição, de abertura de portas. Tudo é bom, maravilhoso. Eu faço na igreja que dirijo. Mas marca para você ver uma campanha de oração. Existe aquela minoria, aquele gatinho pingado que sempre está com o pastor orando e buscando a presença de Deus. Sansão não gostava de orar. Olha para a Bíblia, você vai ver ele orando uma vez no capítulo 15, verso 18 do livro de Juízes, e a segunda vez no capítulo 16, orou 2 vezes só. Sansão tinha literalmente perdido a noção daquilo que era certo ou daquilo que era errado. Sansão tinha perdido o medo do perigo. Só que Deus está dizendo aqui no meu coração que nesses últimos dias Ele vai começar a levantar uma geração tão diferenciada, que esta geração não vai se levantar para se conformar com os mesmismos ou com as coisas que estão erradas e colocadas debaixo do tapete. Deus me deu 2 identificações esta tarde. Ele disse: filho, fale para mim, igreja do culto de ceia, que eu estou levantando aí um povo, um batalhão de gente que vai se levantar com uma autoridade primeiro, para renunciar toda a podridão, toda a sujeira. Eu vou profetizar aqui, meus irmãos, profetizar aqui, que crente vai voltar a ter respeito de novo.
renuncia a todas as coisas erradas. Diga, igreja ainda é igreja. Diga, a Bíblia não mudou. O nosso Deus ainda diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Sou santo. Para renunciar, diga renunciar. A segunda identificação que Deus falou: eu não vou levantar quem renuncia e fica passivo. Eu vou levantar crentes que vão renunciar, mas que vão ser denunciadores da última hora. Diga assim comigo: eu acredito que na minha boca Deus vai colocar uma palavra para alguém. Chega da igreja, fica passiva e omissa diante das coisas que estão sendo ditadas pela Rede Globo, que quer implantar como padrão para a igreja e colocar uma mordaça na nossa boca. Deus está dizendo: eu vou tirar a mordaça da boca da minha igreja. A minha igreja vai denunciar pecado. Fase leve, fase moderada, eu termino agora. Fase grave. Diga comigo: fase grave. Vamos recapitular. A fase leve: letargia, prostração, sono. Na fase moderada, o indivíduo perde o raciocínio do que é certo e do que é errado, e perde também o medo do perigo. Terceiro, na fase grave, a situação se agrava. Diga para alguém: na fase grave, a situação se agrava. Olha só, na fase grave, segundo o estudo que fiz, o indivíduo, ele vai literalmente perder a sua consciência. Na fase grave, o indivíduo fica inconsciente, fica paralisado, e a medicina chama esse estágio de quase morto. Faça assim comigo: quase morto. Pergunta para alguém aí: você conhece alguém assim na senda da fé, está quase morto espiritualmente? Eu conheço muitos que estão vindo para a igreja de arrasto. Está vindo para a igreja quase que empurrado, se empurrar no vento. Está quase morto. Vocês conhecem alguém assim? Levante a mão. Quem conhece? Bastante pessoas conhecem. Nesta fase, o indivíduo fica imóvel, inconsciente, quase morto. A palavra não adianta mais. A palavra entra por um ouvido, sai pelo outro, não desce ao coração, não faz efeito. E nessa fase, a fase grave, o Senhor falou para mim que algumas coisas vão acontecer. Primeiro, quem está na fase grave, diga comigo: não tem mais visão espiritual. Diga: não tem mais audição espiritual. Diga: não tem mais mobilidade espiritual. As mãos dele, diga, e os pés, espiritualmente falando, já não funciona mais. Você conhece alguém assim que Deus está falando, ele não ouve mais a voz de Deus? Você conhece alguém que Deus está mostrando, está diante dos olhos dele, só que parece que tem uma escama, uma venda, e ele já não consegue mais ver? Você conhece alguém que outrora tinha uma mobilidade muito grande? Você falava: hoje tem vigília, deixa comigo. Hoje tem culto de oração, deixa comigo. Ele estava em todas. Hoje, se vir uma vez por mês está bom, e se não vir também está bom também. Perdeu uma mobilidade. E aí eu disse: Senhor, será que existe esperança? Eu vou terminar agora. Para quem chegou nesse ponto, nessa fase terrível. Aí sabe o que o Senhor me fez lembrar? Você vai dar glória, gostoso. E eu termino agora. Abra a tua Bíblia comigo. Lucas capítulo 10. Verso de número 30. Cadê o Davi? Eu vi o Davi aqui. Davi, vem cá, você vai ler isso aqui.
Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, a qual os despojaram, espancando-os, retirando, deixando meio. Pergunta para a igreja. Como que estava a igreja? Meio morto. Eu disse: Deus tem esperança para quem está assim, meio morto. Aí o Senhor falou: vai para Lucas capítulo 10, verso 30 para você ver. Descia um homem de Jericó para Jerusalém, caiu na mão dos assaltantes, bateram no camarada, açoitaram ele, despojaram ele e deixaram ele no chão. Como? Diga assim comigo: meio morto. Faça assim. Será que não está na mesma situação de quem está na fase grave? Quem está na fase grave também não está meio morto? Esse homem não estava meio morto? Então Deus disse: há esperança para quem está meio morto. Está descendo um negócio aqui, eu preciso falar. Cadê um pai, uma mãe, alguém que está aqui, que tem um parente teu que não está mais aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Deus está dizendo que enquanto você está aqui, Ele está indo na direção deste que está meio morto. Ele vai trazer de novo quem está meio morto, e quem está aqui hoje está meio morto também vai ser alcançado por esta palavra. Assim diz o Senhor: eu vou levantar quem está meio morto. Como que se deu, pastor? A Bíblia diz que veio quem primeiro? Sacerdote. Cara ali jogado, passou de lá. Veio o levita, passou de lá. Mas um samaritano. Rubens, me permita, se é teólogo, deixa eu falar. Eu quero dar um nome para o samaritano. O nome do samaritano é Espírito Santo. Diga para alguém, diga para alguém, diga para alguém. Diga para alguém assim: aquilo que alguém não pôde fazer. Diga aquilo que alguém não fez. Diga aquilo que alguém não resolveu. O Espírito Santo vai resolver hoje. O Espírito, diga, o Espírito Santo vai resolver hoje. E interessante é que o samaritano trouxe duas coisas. Primeiro, azeite. Comigo azeite. Você sabe que o azeite é uma tipologia do que? Da unção. Deus vai ungir crentes hoje do alto da cabeça à planta dos pés. Levanta a tua mão assim, levanta. Diga assim comigo: eu acredito que eu vou sair daqui hoje de posse de uma grande unção de Deus. Quem estava fraco vai ser hoje abastecido pela unção de Deus, pela unção de Deus, pela unção de Deus. Só que ele trouxe também vinho. O que ele trouxe? A tipologia da alegria. Depois que aquele moribundo passou na mão do samaritano, a vida dele nunca mais foi a mesma. Assim diz o Senhor: o samaritano chamado Espírito Santo está aqui. E se alguém que estava na fase grave já não tinha mais visão, ele está trazendo consigo um vinho, está trazendo consigo azeite. Hoje ele tem alegria, tem unção para a tua vida. Se prepara, porque se você já não tinha mais visão espiritual, os teus olhos espirituais vão se abrir. Você vai se assustar com o que Deus vai começar a mostrar para você. Os teus ouvidos vão abrir. Deus vai falar com você de manhã, de tarde, de noite. Você vai ter mobilidade para vir à igreja. Se prepara para receber um tempo de força, um tempo de ousadia, um tempo de ânimo. E Deus está dizendo que o desânimo está desaparecendo da tua vida. Ele está te animando por dentro.
só sai do mesmo jeito que você entrou se você quiser. Só vai sair esse crente fraco se você quiser. Só vai sair esse crente sem força se você quiser. Porque se você quiser sair daqui como um leão, você vai sair como um vencedor. Você vai sair como um... Levanta a tua mão, você levanta. Eu quero que você por alguns segundos diga: Senhor, eu quero receber de ti um tempo novo na minha vida. Meu Jesus da glória, vai ter crente que ao tocar no pão do cálice do Senhor vai receber cura de enfermidade. Deus estava dizendo: era só esse passo que estava faltando para mim entrar dentro da tua casa, para mim fazer milagre lá dentro. Levanta a tua mão, deixa eu orar, porque senão eu vou até meia-noite aqui, porque está descendo os negócios aqui. Eu vou falar: oh meu Jesus da glória, Deus de maravilha, Senhor, tu tens falado com a tua igreja. Quisera eu, Senhor, discorrer um pouco mais, falar um pouco mais, mas o tempo é escasso. Eu acredito, Senhor, que os teus filhos estão aqui porque acreditam que tu tens um tempo novo. Vieram para renovar, Senhor, a aliança contigo. A este crente participar do pão do cálice, tu toques com a tua mão poderosa, tu faças coisas extraordinárias, tu abra a porta, Senhor, tu cura enfermidades, Senhor, tu remove a força espiritual deste crente, e que saiamos daqui esta noite como vencedores e campeões da tua presença, em nome de Jesus. E você diz comigo amém? Amém. Um abraço em quem está do teu lado, diga assim: é um tempo novo de Deus, tempo de renovação espiritual.